Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje eu vou falar sobre dicas para você deixar os seus textos mais claros, para o leitor ler aquilo e ter uma apreensão mais imediata. A primeira dica para você deixar os seus textos mais claros é evitar a ambiguidade. O que é ambiguidade? São aquelas frases ou aqueles trechos que podem ser lidos com mais de um sentido, só que sem você querer, você faz isso. Por exemplo, não jogue papel no chão sujo. Você está querendo dizer um papel que esteja sujo, para a pessoa não jogar esse papel sujo no chão, ou para a pessoa não jogar um papel no chão que está sujo? O que está sujo, o chão ou o papel? É esse tipo de coisa. E isso, é claro que tem escritores que fazem isso por querer, o que, dependendo do seu objetivo com aquilo, pode ser uma coisa muito boa, mas fazer isso sem querer é ruim, porque o leitor não vai conseguir captar imediatamente o sentido que você quer passar com aquilo. Então a ambiguidade é uma coisa para você evitar, a menos que você queira fazer por querer. Uma dica então é você ler e reler o seu livro várias vezes, que todo mundo faz, todo escritor faz isso, todo escritor profissional faz isso, lê e relê o livro, lê em voz alta se você precisar, ou então dá para outras pessoas lerem também. Se você vir que tem algum trecho que você não quis que ficasse ambíguo, mas que tá ambíguo, é bom você reformular aquela frase para ficar mais clara. A segunda dica é evitar a dupla negação. Uma dupla negação seria, por exemplo, você dizer assim, fulana não estava insegura. Não estava insegura é a mesma coisa do que estava segura. Só que estava segura tem uma apreensão muito mais natural pelo nosso cérebro na hora que a gente lê do que não estava insegura, porque não é uma negação. Do insegura é outra negação, então isso é uma dupla negação. Então, mais uma vez, leia, releia seu texto. Se você encontrar trechos com dupla negação, tenta colocar como uma coisa mais afirmativa, porque é mais fácil para o leitor entender aquilo na hora. Quando eu digo que é mais fácil para o leitor apreender, eu estou dizendo uma coisa natural, assim, de você bater o olho e já identificar o que o autor quer dizer. A terceira dica para os seus textos ficarem mais claros é você evitar usar palavras muito rebuscadas. Porque tem escritor que acha que um livro bom é um livro que usa palavras difíceis e tal. Machado de Assis, gente, Machado de Assis escrevia lá no século XIX. Naquela época era mais comum usar as palavras que ele estava usando do que hoje em dia. Sem falar que o leitor de hoje em dia geralmente são pessoas que estão mais habituadas a textos mais rápidos e mais claros e mais fáceis. Depende também, claro, do tipo de literatura que você está escrevendo, porque tem literatura que o público-alvo dessa literatura aceita mais as palavras mais rebuscadas, mas tem um tipo de literatura também, se você quiser escrever uma literatura mais comercial ou então uma literatura mais jovem, aí não é bom você rebuscar, é melhor você usar palavras mais simples. A quarta dica é você cortar adjetivos. Adjetivos são aquelas palavras, que vão caracterizar um substantivo. Por exemplo, casa amarela e grande. Amarela e grande são dois adjetivos. O negócio é que, principalmente com escritores iniciantes, existe uma tendência a usar muitos adjetivos em excesso, sabe? Então, por exemplo, você coloca um substantivo e coloca uns 3 adjetivos para dar qualidade àquilo, sendo que, na maioria das vezes, você não precisa de tantos adjetivos para qualificar o substantivo. Por exemplo, se você escrever alguma coisa do tipo fulano entrou na grande e rica casa, pra que você precisa de 2 substantivos, grande e rica, para caracterizar a casa? Sendo que uma casa rica geralmente já é grande, Você pode simplesmente dizer que o fulano entrou na casa rica. Nem seria um bom adjetivo, na minha opinião, para caracterizar uma casa, Mas vamos supor que você diz que fulano entrou na casa luxuosa. Luxuoso, luxo, já passa essa noção de uma coisa rica e uma coisa grande, uma coisa bela. Você não precisa de tantos adjetivos assim quanto você pode pensar que precisa a princípio, enquanto você estiver escrevendo. Porque é uma coisa também muito de uma insegurança do escritor. Você quer tanto passar aquela mensagem, mostrar para o leitor como é aquela casa ou qualquer substantivo que você esteja colocando ali, que você acaba colocando mais adjetivos do que o necessário. Às vezes você coloca adjetivos que são sinônimos. Eu já vi muito isso, por exemplo, no Wattpad, a pessoa colocar adjetivos que são sinônimos para caracterizar o mesmo substantivo, sendo que às vezes o substantivo ou não precisa de adjetivo, ou então só precisa de um adjetivo que seja mais específico. E às vezes, a qualidade que você queria passar com os adjetivos, às vezes você pode mudar o substantivo para o substantivo já dar aquelas qualidades sem precisar de adjetivo.
substantivo. Por exemplo, ao invés de dizer que a casa era luxuosa ou que era rica e grande, você pode dizer casarão. É um substantivo que já vai dar a qualidade que você está tentando passar. A próxima dica é cortar advérbios, porque assim como existem entre os autores iniciantes, principalmente, uma tendência a uma quantidade excessiva de adjetivos, também existe uma tendência a uma quantidade excessiva de advérbios, que são tipo adjetivos para caracterizar verbos ao invés de substantivos. Por exemplo, você dizer fulano sentou tranquilamente. Sentou é o verbo, tranquilamente é o advérbio que está caracterizando aquele verbo. E esse eu acho que é um problema maior ainda, porque, por exemplo, o que é sentar tranquilamente? Sabe, muitas vezes o advérbio ele nem sequer faz muito sentido, ele não dá uma imagem muito clara para o leitor do que está acontecendo ali, mas a pessoa coloca achando que aquilo vai passar para o leitor a mesma coisa do que a pessoa, o escritor, quando imaginou aquela cena, estava pensando. Então, acho que você tem que refletir melhor sobre as palavras que você está usando. Por exemplo, se você disser fulano berrou raivosamente, você às vezes nem precisa desse raivosamente, porque simplesmente o fato dele berrar já mostra que ele está raivoso. Então, essas dicas que eu falei, cortar advérbios e cortar adjetivos, essas duas coisas têm a ver com show don't tell, que eu falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui. A sexta dica para você tornar seus textos mais claros é usar a voz ativa ao invés da voz passiva. O que é voz ativa e voz passiva? Vamos pensar numa oração. A menina dirigiu o carro. A menina é o sujeito, dirigiu é o verbo e o carro é o objeto. Dirigiu, o verbo dessa oração, ele está indicando uma ação. Quem está realizando essa ação na frase a menina dirigiu o carro é o sujeito da frase, a menina. Então, isso é uma frase na voz ativa. Na voz passiva seria, por exemplo, o carro foi dirigido pela menina, porque o carro seria o sujeito nessa segunda oração, só que a ação que o verbo está colocando, ela não está sendo realizada pelo sujeito nessa segunda frase, está sendo realizada pelo objeto. Então, essa é uma frase na voz passiva. E o que acontece? É bom você dar uma preferência para a voz ativa nos seus textos, porque é de uma captação mais fácil pelo leitor. Ou melhor, o leitor vai captar mais facilmente, né? Botando aí a frase na voz ativa. Também não significa que você nunca pode usar, tá proibido de usar a voz passiva. Gente, calma, tá? Nada do que eu tô falando eu tô te proibindo de fazer o oposto. A sétima dica é evitar frases muito grandes. Isso depende bastante do estilo do autor. Só que, sendo bem sincera, tem estilos que são mais claros do que outros. E isso, assim, não é diminuindo aquele autor que tem um estilo de usar um ritmo mais lento, uma frase maior. Eu tenho, por exemplo, um texto no Wattpad que eu vou deixar aqui na descrição, que se chama 19 anos e a eternidade, que eu uso frases gigantescas, mas eu fiz isso por querer, né? Pra criar um ritmo mais lento. Só que eu tenho noção que o texto não é tão claro quanto textos com frases mais curtas, porque frases mais curtas têm menos informação para o leitor captar. Mas se você for usar frases muito grandes, uma dica também para ficar mais claro é você fazer uma frase linear. Como assim? Por exemplo, uma frase muito grande não linear, assim que chegou em casa, portando as malas da viagem, fulano foi para a cozinha e como já estava muito tarde, já estava todo mundo dormindo no prédio, fulano não quis fazer barulho. Isso é uma frase que, se você for perceber, ela tá meio que sendo cortada em alguns pontos. Mas agora, se você disser, por exemplo, fulano carregava as malas da viagem quando chegou em casa e evitou fazer barulho porque já estava muito tarde, os vizinhos já estavam dormindo, essa reformulação, ela acaba deixando a frase mais linear. Eu não tô mais cortando para dizer como já estava nanã, fulano fez isso. É uma coisa meio sutil, mas que faz diferença na hora que você vai ler uma frase muito grande. Por exemplo, aí eu posso te dar exemplo de autores. Se você pegar uma Virginia Woolf, Orlando, o livro Orlando da Virginia Woolf, você vai ver que ela tem muitas frases que são grandes, mas que muitas vezes são lineares. Então você tem uma apreensão mais fácil do que se você pegar, por exemplo, um livro do Kant, do Immanuel Kant, que ele já faz umas frases gigantes e cortando, botando assim vários se, nananã, como, nananã, e fica muito mais difícil de você entender o que aquela frase está querendo te passar. Então essas foram 7 dicas para você tornar os seus textos mais claros, e muita coisa do que eu disse aqui são ensinamentos que eu tirei de um livro chamado The Elements of Style, do William Strunk Jr. e Bill White, que ele não tem tradução para português. Eu vou deixar o link para esse livro aqui na descrição. O que eu falei assim nesse vídeo é o mesmo objetivo desse livro. Então é um livro que eu
recomendo, vou deixar aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você receber mais dicas de escrita, mais dicas de como melhorar o seu texto. Aqui na descrição do vídeo também tem links para as minhas redes sociais, para você me seguir lá no Instagram, para você me seguir no Twitter. E também, se você quiser ler textos que eu escrevi lá no Wattpad. Inclusive, tem um conto lá, que é o meu conto mais recente, chamado Filho Vivo, que acabou de ganhar um prêmio do Wattpad, de um concurso de suspense que teve por lá. Todos os links que você precisar estão aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!